Olá, meu amigo, tudo bem? Eu sou o professor Morfeu e eu estou aqui para dividir um pouco o que eu aprendi no decorrer de todos esses anos, estudando e ensinando língua portuguesa com muito gosto. Eu estou aqui para dividir um pouco desse conhecimento com você, que está se preparando para concurso público e quer entender um pouco mais desse universo maravilhoso que é o estudo da língua portuguesa. Nessa nossa primeira aula, nós vamos estudar acentuação gráfica, um assunto muito recorrente em concurso, um assunto que possivelmente está no teu edital. Você que está se preparando para esses concursos não abertos, concursos que ainda estão na iminência de serem publicados, você possivelmente encontra esse assunto lá no início do seu edital. Um dos primeiros assuntos está lá no início da gramática, geralmente está no início do edital. A acentuação gráfica é o assunto da nossa aula de hoje. Olá, tudo bem? Então, como eu havia falado para você, a gente vai estudar agora a acentuação gráfica. A acentuação gráfica, eu quero que você organize na sua cabeça de duas formas. Existe um grupo de regras gerais e existe um grupo de regras especiais, regras específicas, exceções. Você sabe que ao estudar gramática existem muitas exceções. Mas antes de nós entrarmos nas exceções, é preciso conhecer primeiramente a regra geral. Existem três regras gerais que a gente tem que observar. Lembra que uma palavra ela é classificada pelo número de sílabas ou pela tonicidade dela. Pelo número de sílabas, a gente está falando de monossílabo, dissílabo, trissílabo, polissílabo, pelo número de sílabas e pela tonicidade. Quando a gente fala pela tonicidade, uma palavra é classificada pela sílaba tônica. Se a última for a sílaba tônica, é chamada de oxítona. Se for a penúltima, é chamada de paroxítona. E se for a antepenúltima, é chamada de proparoxítona. Então, isso é importante observar nesse assunto da acentuação gráfica. Cada regra dessa tem a oxítona, a paroxítona e a proparoxítona tem uma regra especial, tem uma regra específica para ela. Vamos começar pela mais fácil, pelaquela que não tem exceção, pela regra das proparoxítonas. Na língua portuguesa é assim, todas as proparoxítonas são acentuadas. Então, proparoxítonas todas são acentuadas. Pronto, então essa aqui é uma regra que não tem exceção. Poucas regras na gramática não tem exceção. E essa aqui não tem. Todas as proparoxítonas são acentuadas. Beleza? Então você observa a palavra pássaro é acentuada. A palavra gramática é acentuada. Não é? A palavra matemática é acentuada. E assim, inclusive a palavra gráfica do nosso assunto aqui, acentuação gráfica, é acentuada por ser uma proparoxítona. E a própria palavra proparoxítona é acentuada por ser uma proparoxítona. Então, proparoxítona é aquela que tem a sílaba tônica antepenúltima. Lembra, uma palavra é classificada pela tonicidade em oxítona, paroxítona ou proparoxítona. E por mais extensa que ela seja, só pode ser uma dessas três. Então, temos que saber as primeiras regras, né? Regras gerais, as três primeiras. Então, já sabemos as proparoxítonas, aquela regra que não tem exceção. Maravilha, maravilha. Vamos agora avançar e eu quero que você entenda uma sequência de terminações. Olha o macete para nós entendermos as oxítonas e as paroxítonas. Esse A, segura aqui esse E, O no singular ou no plural, A é O no singular ou no plural, M é M, e segura aqui E, N, S. Né? Então, é o plural A é O, em, ens. Essas terminações aqui, você vai classificar da seguinte forma. Como é que você vai entender? Eu quero agora que você memorize essa terminação. Memorize essa terminação. Entenda da seguinte forma. Se for oxítona, terá um tratamento. Se a palavra for paroxítona, terá outro tratamento. Perfeito? Então eu quero que você lembre da seguinte forma. Lembra essa sequência aqui. A, E, O, em, ens. Se uma palavra terminar em A, E, O, em, ens, se ela terminar e ela for oxítona, ela é acentuada. Então a gente vai colocar assim, olha. O que você tem que lembrar dessa sequência? Terminação. Está falando de terminação. Se essa palavra for oxítona, ela será acentuada. Então vou colocar aqui, olha. Oxítonas serão acentuadas. Olha o macete. Se for paroxítona, com essa terminação aqui, não serão acentuadas. Não serão acentuadas. Então, bora organizar na nossa cabeça como é que fica.
nós temos um grupo, né, de palavras, são 3 grupos: oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. Já separa as proparoxítonas porque ela não tem exceção, todas as proparoxítonas são acentuadas. Inclusive, dado que quando cai em concurso é que menos cai essa aí, porque é mais simples, inclusive. Aí você vai avançar no seu estudo para ver as oxítonas e as paroxítonas. E eu quero que você lembre dessa terminação: A, E, O, em ens. Se houver uma palavra oxítona terminando assim, ela é acentuada. Agora, se a palavra for paroxítona terminando assim, aí ela não é acentuada. Vamos ver o exemplo? Acompanha comigo com os exemplos, eu vou colocar, depois a gente vai falar de casos especiais, claro, mas eu quero que você segure primeiro essa regra geral. Observe bem então, olha os exemplos. A gente tem exemplo local, né? A nossa cidade, Macapá. Por que Macapá é acentuado? Porque Macapá é uma oxítona terminada em A. E a nossa vizinha aí, Santana, por que Santana não é acentuada? Porque é uma paroxítona terminada em A. Então, olha a organização que você tem que ter. Se for oxítona terminada dessa maneira, ela é acentuada. Se for paroxítona terminada dessa maneira aqui, olha, aí ela não é acentuada. Macapá, oxítona terminada em A. Santana, paroxítona terminada em A. Observa que não tem acento. E assim você pode ir aplicando em várias palavras. Você pode pegar a minha querida cidade lá de Laranjal do Jari. Olha, Laranjal, vou colocar aqui, olha, Laranjal do Jari. Laranjal do Jari é muito comum nós vermos acentuado, inclusive em documentos públicos e documentos oficiais. Mas se você jogar naquela regra que nós aprendemos ali, você vai ver que Jari é uma oxítona terminada em I. E oxítona terminada em I não é acentuada, olha. É oxítona terminada em A, E, O, em ens. Quem lembra lá das séries iniciais, lembra que existe aquela divisão entre vogal e semivogal. O A, o E e o O, eles são vogais originariamente. O I e o U são semivogais. Embora dentro de um contexto, dentro de uma determinada palavra, isso pode ser alterado, exceto com A. O A sempre é vogal, isso é inalterável. Mas o I e o U podem virar vogais, o E e o O podem virar semivogais, mas isso é alterável. Mas em origem, o A, o E e o O são as vogais. O I e o U são semivogais. E foi importante você saber de vogal e semivogal, porque quando houver uma regra, a regra vai colocar as vogais num grupo só. E depois vai ter uma regra para o I e para o U, né? Uma regra que vai separar a semivogal. Então aqui você tem, a primeira anotação que você tem que fazer no seu caderno é o quê? Quais são as regras, qual é a regra das proparoxítonas? Todas as proparoxítonas são acentuadas. Qual é a regra das oxítonas? Qual é a regra das paroxítonas? As oxítonas terminadas em A, E, O, em ens, essas oxítonas são acentuadas. As paroxítonas terminadas diferente disso, aí essas paroxítonas serão acentuadas. Se terminar igual, se terminar assim, não é acentuado. Quer ver uma palavra então? A palavra caráter. Observa aqui para o quadro, olha, a palavra caráter, ela terminou igual ou diferente? Terminou diferente. Se ela terminou diferente disso aqui, ela é acentuada. Porque a gente está falando assim, olha, não serão acentuadas se terminar assim. Obviamente, se terminar diferente, será acentuada. Então, você tem a palavra líder, é acentuada ou não? Líder terminou igual ou diferente? Terminou diferente. Daí você vai ver vários exemplos. A palavra recorde, que já caiu diversas vezes em prova de língua portuguesa, não é? Recorde não tem acento em língua portuguesa, né? Não tem, se pronunciar recorde. Não é? Essa palavra é uma paroxítona terminada em E. Se ela é uma paroxítona que terminou igual, ela não é acentuada. Ela só é acentuada se ela for uma paroxítona que terminar diferente. Percebeu esse esquema? Terminou igual, terminou diferente, aí isso vai nortear o teu raciocínio para ver se você percebe ou não. É importante observar que em concurso, quando cai a acentuação gráfica, a gente tem que saber não só que a palavra ela é acentuada, como também tem que saber por qual razão ela é acentuada. Você que está fazendo prova, que está se preparando para vários concursos, você já deve ter encontrado diversas questões sobre acentuação gráfica, perguntando assim, são acentuadas pela mesma razão a palavra tal, né? Geralmente a banca cobra dessa forma, ela quer que você observe 2, 3 palavras que são acentuadas pela mesma razão. E aqui nós já percebemos razões
pelas quais algumas palavras são acentuadas. Daqui a pouco eu vou fazer umas observações sobre cada uma dessas duas aqui, cada uma das oxítonas e das paroxítonas, e aí você vai entender um pouco melhor.